Eu gostaria de chamar a doutora Ana Clara, que vai falar, é a doutora Ana Clara Nisi Nascimento. A doutora Ana Clara vai falar o que é PTI, classificação de púrpuras, causas, sinais, sintomas e diagnóstico. Então, gostaria de chamá-la. Ela é médica do Centro de Hematologia de São Paulo, assistente da Santa Casa de São Paulo, no qual ela atua na área de hemostasia e trombose, especialista pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Vamos lá? Vamos lá. Obrigada. Eu acho que eu vou ter que passar a palavra já imediatamente. Desculpa, eu vim. Ok. Onde é que tá? Oi. Não, desculpa. Ok, eu sento aqui. Tá. Posso? Tá bem. Gente, desculpa, era para eu chegar 45 minutos antes. Eu estou desacostumado a São Paulo. Eu morei aqui há 14 anos atrás, o trânsito era outro. Então eu calculo tudo errado o tempo. Tem que fazer 3 vezes mais o cálculo, sempre dá tudo errado. Na verdade, eu sou o presidente atual da Sobop, mais 30 dias, depois aí acabou. Aí eu vou tirar umas férias, que eu estou há 10 anos da diretoria. Eu acho que eu estou virando aquele, o Marco Maciel, uma coisa assim, o cara que fica assim, um Sarney, né, da oncologia pediátrica. Eu não quero mais, não quero ter esse título. Então eu queria agradecer o convite da Abrale. Assim, eu acho que a gente tenta fazer um trabalho conjunto, né? A gente tem a Sobop, embora a gente seja uma sociedade de oncologia pediátrica, na oncologia pediátrica, a Onquemata é muito próximo. A gente teve um sonho passado, a gente até de ser Sociedade Brasileira de Onco e Hematologia Pediátrica. Mas eu queria agradecer. Na verdade, eu sou hematologista, hematólogo de formação. Agora eu estou trabalhando mais com hematologia, para quem não sabe, com gente grande, mais do que pequena. Ali no Einstein, voltei. E queria parabenizar pela organização e dizer que daqui a pouco eu vou ter que ir embora, porque eu tenho que voltar de novo para o nosocomio, que eu calculei o tempo tudo errado. Eu acho que eu vou levar 3 horas para chegar lá agora. Eu vou ter que assistir online, mas assim, eu tô apavorado, ainda não me acostumei de volta, não. Oi? Não, eu adoro o hospital, eu acho que eu vou ficar morando lá dentro. Eu acho que eu vou botar um colchãozinho lá no consultório, eu vou botar e não vou sair mais lá de dentro, só no fim de semana, porque se mover aqui tá difícil, tá? Parabéns, muito obrigado. Vou chamar minha residente. Mentira, ela não é minha. Ela é mais nova do que eu, né? Hã? Ela é mais nova do que eu. A doutora Ana. É minha residente. Faz um tempinho. Hã? Faz um tempinho. Não faz. Ontem, né? Gente. Eu te ensino a técnica depois. É fácil. Gente, então boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho exatamente isso. Quanto mais o paciente estiver informado, mais ele sabe, mais ele pode ter alguma avaliação crítica do que está sendo proposto. E PTI é uma doença antiga já, mas que tem muita opção terapêutica, muitas, né? Todas as doenças que têm muitas opções, é difícil você encontrar um único caminho, mas tem opções novas surgindo. Então, eu acho que a parte da discussão de tratamento vai ser bem interessante. Deixa eu só achar aqui o... Aqui. Então, eu vou abordar esses momentos, né? A classificação de púrpuras, a definição do que é PTI, suas causas, sinais e sintomas, basicamente o quadro clínico e como a gente diagnostica. Para vocês terem uma ideia do que é púrpura, púrpura na verdade é mancha vermelha na pele, né? Uma denominação de uma lesão dermatológica, na verdade, mas que está muito associado à diminuição do número de plaquetas. Então, qualquer doença que provoque uma diminuição do número de plaquetas pode acabar levando à púrpura. Então, aqui eu trouxe um esquema, porque a gente pode ter uma alteração desde o início da produção dessa plaqueta até, na verdade, um encurtamento da vida dessas plaquetas. Então, existe as células-tronco que ficam na medula óssea, existe uma certa quantidade delas, elas passam por um processo de maturação que depende do estímulo para a produção
Depois de uma certa maturação, elas são liberadas então para a corrente sanguínea e elas circulam, elas vão circular tanto no sangue quanto haverá uma certa quantidade guardada ou disponível no baço, e depois então ela é utilizada para a formação do coágulo, que é a função mais óbvia da plaqueta, mas não é a única. A plaqueta é uma célula super interessante, mas que acho que não é o motivo hoje. E ela, quando tiver senescente, tiver completado o tempo de vida dela, que é curto, é de 7 a 10 dias, ela é então retirada da circulação. E a gente pode ter uma alteração em qualquer um desses momentos. Então a gente pode ter qualquer situação que leve a uma diminuição da produção da plaqueta, uma diminuição desse pool, dessa quantidade de células originais que vão levar à produção dos megacariócitos. Então, radiações, quimioterápicos, falta de vitamina, medicamentos, tudo isso, doenças, né, como leucemias ou mielodisplasia, podem levar a isso. Pode haver uma alteração da regulação desse estímulo trombopoético também, né? Ou você pode ter uma situação em que você produza, mas as células elas não são viáveis, então elas acabam sendo destruídas. Ou você pode ter uma distribuição anormal, uma plaquetopenia distributiva, né? Por exemplo, se você tiver um aneurisma gigante, elas vão estar acumuladas lá, ou se você tiver um baço muito gigante, ele vai aprisionar mais plaquetas. Ou então você tem uma maior destruição dessas plaquetas, ou porque você tem um sangramento muito grande, está consumindo tudo. Isso é uma situação difícil, porque tem que ser um sangramento continuado, e em pessoas saudáveis isso é difícil de acontecer. Mas porque você pode ter uma situação imunológica, por exemplo, então as plaquetas são destruídas precocemente. Então, basicamente, de tudo que eu falei, você pode ter um problema na produção, uma alteração da distribuição ou um aumento do consumo. São sempre os 3 mecanismos básicos que você deve pensar. O nome tem mudado bastante, mas como eu gosto muito do apelido, que é PTI, e acho que ele não vai mudar, PTI vem inicialmente de púrpura trombocitopênica idiopática, porque era quando você não encontrava uma causa para isso. Alguns anos atrás isso mudou para imunológica, porque já se sabia que a causa era uma destruição imunológica, e a gente vai abordar, existem várias causas para destruição imunológica, e uma situação é quando você não encontra nada, então seria a PTI, que é imunológica idiopática, mas o nome tem mudado, já houveram diversas propostas, chamadas de púrpura trombocitopênica autoimune, púrpura primária imune, enfim, a gente pode chamar de TIP também, que é o apelido de como vocês colocam, mas como eu fui residente do Galvão, eu gosto de chamar de PTI. E, atualmente, antes a gente considerava qualquer diminuição abaixo do número normal. E o valor normal mínimo, na maioria dos laboratórios, é 150 mil. É claro que isso vai depender também do método laboratorial que você usa, mas se você considera pacientes com uma baixa do número de plaquetas, existem várias situações e a imensa maioria delas não é importante. Então, o que se tem instituído nas últimas diretrizes internacionais é que se classifique, ou se pense em classificar como PTI, plaquetopenias abaixo de 100 mil. Acima disso, muito provavelmente não vale a pena nem investigar. E existem várias maneiras de você classificar, mas o que se tem tentado, até para se conseguir estudar e avaliar, é classificar numa púrpura recém-diagnosticada, que é aquela púrpura que você fez o diagnóstico nesse momento, uma púrpura persistente, em que tem uma duração de 3 a 12 meses, e só a partir daí chamar de PTI crônica, quando esse paciente mantém essa plaquetopenia por mais de 12 meses. Isso é importante, acho que mais para estudo clínico, quando você quer avaliar o grau de resposta que esse paciente teve, ou o grau de eficácia que a medicação que foi proposta teve. Bom, a incidência, ela já foi falada, ela não é uma doença rara, qualquer hematologista vai encontrar ou ter que tratar com muita facilidade essa doença. Ela pode ser primária, que é essa situação que a gente vai comentar mais hoje, que é uma situação em que você não encontra uma causa específica para isso, ou ela pode ser secundária, uma série de situações adquiridas
próprias do paciente por doenças ou por medicamentos ou fatores externos. E isso é bem importante. Por quê? Porque, claro que se você tem uma doença que esteja provocando, você deve privilegiar o tratamento dessa doença que está provocando, e não especificamente a PTI. Ou você vai tratar a PTI só para tirar o paciente da zona de maior risco de sangramento, mas o tratamento deve ser voltado para a doença de base. Então, eu não vou colocar aqui todas as doenças que podem causar, mas é bem importante, quando você identifica uma púrpura imunológica, ter todos esses diagnósticos diferenciais na cabeça. Então, você tem que pensar em qualquer outra doença autoimune, todas elas podem dar PTI. Então, lúpus, artrite reumatoide, várias delas. E tiroidites, muitas vezes a gente até pesquisa alguma tiroidite porque você identifica outros mecanismos autoimunes. Infecções, não só virais, mas principalmente virais, então isso é obrigatório quando você avalia o paciente em pesquisar esses vírus, principalmente o HIV e o HCV, mas existem outros, como o vírus da hepatite B também pode ser, e algumas bactérias, e existe alguma discrepância com relação a isso, mas, por exemplo, a presença do H. pylori também é uma questão se você deve ou não tratar, e parece que isso pode ser diferente dependendo da região geográfica do mundo onde você estiver. Vacinações, acho que isso é um capítulo bem importante para crianças especialmente, porque você pode desenvolver posterior ao uso de alguma vacina. E doenças linfoproliferativas. Qualquer doença neoplásica pode cursar com PTI, mas as linfoproliferativas são de longe as mais comuns, que são doenças dos linfócitos B principalmente, e que tem sempre, elas carregam uma capacidade de desenvolver ou evoluir com doenças autoimunes, não só a PTI, mas também a PTI. Então, especialmente as de célula B, como LLC, mas linfomas também podem dar, e as gamopatias. A principal doença desse grupo é mieloma múltiplo. Então, mieloma múltiplo pode cursar, mas qualquer outra gamopatia, que é quando você tem uma elevação monoclonal específica de uma proteína só, de uma gama, de uma imunoglobulina, pode ter também. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso e pesquisar ativamente no doente em que você fez o diagnóstico de PTI. Bom, só para comentar, existem algumas diferenças na apresentação. Eu vou apresentar mais os dados voltados para os adultos, a Miriam acho que vai falar depois das crianças. Ela pode acontecer em qualquer faixa etária, até em idosos, mas ela tem algumas diferenças na apresentação que são muito nítidas, né? Então, nas crianças, o início é mais abrupto, é de um dia para o outro. Estava bem ontem, hoje aparece com as petequias. Os adultos não, às vezes eles podem ter esse evento muito rápido, mas eles podem vir apresentando, ou a plaqueta vem caindo e você consegue acompanhar isso até laboratorialmente. Então, o início pode ser um pouquinho mais insidioso. É mais fácil você identificar um fator causal nas crianças, como vacina, ou gripe, alguma coisa, do que nos adultos. Deve sempre pesquisar na história, mas é mais fácil nas crianças. A proporção de mulheres afetadas em adultos é o dobro dos homens, em criança isso parece que é igual. E em criança, 70% evolui com remissão espontânea. Muitas vezes você nem trata, a criança vai melhorar sozinha e vai continuar, vai conseguir manter a remissão. Em adultos não, a imensa maioria fica nessa forma crônica. E depois a gente vai ver quando que a gente deve tratar ou não, mas você espera que um adulto persista com a PTI. Outra, eu acabei trazendo para frente, eu acho que isso vai ser abordado depois, mas é porque isso são definições bastante recentes de classificação e inclusive diz respeito à classificação do tratamento para a gente poder avaliar a resposta às medicações. Então, a gente entende como resposta completa um paciente que conseguiu normalizar, foi para cima de 100 mil plaquetas. Uma resposta, sem ser completa ou incompleta, de 30 a 100 mil. Então, olha como é amplo isso aqui. Eu falei que o limite inferior é 150 mil. Em momento nenhum a gente está querendo chegar a 150 mil. E a gente entende como uma resposta 30 mil, que é um número super baixo. Então, qualquer pessoa, quando for olhar, vai falar, nossa, que absurdo, porque é muito baixo. Mas em PTI, você pode viver muito bem com um número muito baixo de plaquetas. E sem resposta, abaixo de 30 mil. Então, é com esse grupo que a gente tem que se preocupar mais.
E a gente considera que a duração é calculada ou é contada a partir da resposta completa ou da resposta até a perda da mesma, quando você quer ver em quanto tempo você conseguiu manter o seu paciente nessa resposta que você alcançou. Então, eu acho bem interessante contar a história da identificação da PTI, porque daí a gente consegue entender bem os mecanismos fisiopatológicos que levam a isso. Ela é conhecida já há mais de 250 anos, né? É uma doença que é antiga, não tem muita dificuldade, o quadro clínico é muito claro para o médico. Mas esse médico, Harrington, em 1951, ele percebeu que ele tinha uma mãe com PTI, que ele já classificava como PTI, que estava grávida, e o bebê nasceu plaquetopênico. Só que a plaquetopenia do bebê durou 3 semanas, e o bebê recuperou, e a mãe continuou plaquetopênica. Então, o que ele achou? Que a mãe passou alguma coisa para esse bebê, que provavelmente era algum anticorpo, porque os anticorpos eles têm essa duração de 3 semanas, e daí o bebê remitiu espontaneamente. A mãe continuou, porque ela continuou produzindo as imunoglobulinas. Então, o que ele bolou? Só passa o próximo, depois a gente volta. Ele fez uma coisa que hoje em dia é totalmente impensável, né? Mas na época resolveu. Ele pegou o plasma de pessoas, pegou o sangue de pessoas com PTI e injetou nele nos amigos dele. Então, isso que ele fez. E o que aconteceu? O que foi que ele viu? Que a plaqueta caía muito rapidamente, dentro de algumas horas, e depois ela melhorava. Quer dizer, ele conseguiu reproduzir o mesmo efeito que ele tinha visto no bebê. Então, comprovando que havia algum fator no plasma dos pacientes que levava à destruição das plaquetas normais, né? Então, aqui ficou determinado o mecanismo imunológico da PTI. Se você puder voltar ao anterior. Em 60, esse autor, o Schumann, ele conseguiu identificar que a fração anômala que havia no plasma era uma imunoglobulina do tipo G. E em 75 se conseguiu mensurar esse IgG ligado à plaqueta. E isso aqui é uma outra coisa também bem interessante, que em 82 esse autor ele conseguiu perceber que se ele que pacientes portadores de trombastenia de Glanzmann, que é uma doença hereditária da plaqueta, não conseguem desenvolver PTI, porque falta um receptor na parede plaquetária, que é uma proteína chamada glicoproteína 2B3A, que é aonde a IgG se liga. Então, como eles não têm, a IgG não consegue se ligar, e aí ficou então determinado que era um mecanismo imunológico por produção de IgG e que o receptor da parede plaquetária era 2B3A. Pode passar o próximo. Então, o que acontece? A gente tem os anticorpos, que são aqueles anticorpos que a gente faz contra agentes infecciosos, que por uma desregulação eles vão se ligar, vão reconhecer como estranha a glicoproteína 2B3A da plaqueta. O próximo. Vão apresentar esse antígeno para o macrófago, que vai apresentar para o linfócito B, que vai produzir mais anticorpos. E aí acaba destruindo um número cada vez maior de plaquetas, né? Também não interessa aqui todos esses detalhes, mas de qualquer forma existe uma desregulação da imunidade e você tem uma alteração da proporção que a gente chama de resposta TH1, TH2, que são respostas que os linfócitos T podem dar. E isso faz com que você aumente a produção desses anticorpos pelo linfócito B. Então existem alguns antígenos que podem aumentar ou interferir nessa apresentação do linfócito T para o linfócito B, aumentando a quantidade de imunoglobulinas. E aqui, então são os vários momentos, e a gente pode interferir em qualquer momento dessa cadeia imunológica para tentar tratar. E a gente sabe que isso pode ser apresentado, pode acontecer com o megacariócito dentro da medula óssea. Então não vou ficar falando porque isso aqui vai ser visto tudo depois, mas você pode interferir na apresentação para o macrófago, você pode interferir na produção de anticorpos ou mesmo depois nos próprios anticorpos. Plasmaférese é uma situação que não se usa para PTI, mas você pode inibir isso de várias outras formas, agindo tanto no linfócito T quanto no linfócito B. O próximo. Mas, uma outra situação também depois que ficou vista, é porque assim, se você atua no linfócito B, se você tenta regular
esse mecanismo imunológico ele vai funcionar para a imensa maioria dos pacientes, mas não para todos. Tem pacientes que não respondem. Então, você daí não consegue explicar exatamente por quê. E se começou a avaliar a medula desses pacientes e ver que você pode ter uma atuação desse mecanismo na própria produção de plaquetas. Então, a plaqueta ela depende de vários períodos. Ela é uma célula, um fragmento celular que é produzido a partir do megacariócito. O megacariócito é a célula que fica dentro da medula e que vai liberando plaqueta. E ele é uma célula especial, porque ele vai aumentando imensamente de tamanho e ele vai aumentando o núcleo dele. Então não é uma proliferação como as outras que vão simplesmente se dividindo. Ele tem uma fase de proliferação, de endorreplicação, de maturação, e só aí é que ele vai liberando essas pontinhas aqui do citoplasma dele, que são as plaquetas, né? Isso tudo depende, como eu falei naquele primeiro, também de um estímulo. Eu preciso ter um estímulo para a produção disso daí. Pode passar o próximo, por favor. Que é a trombopoietina. Então, a trombopoietina, quando ela se liga ao receptor celular, e isso vai provocar uma série de alterações físicas e moleculares e bioquímicas dentro da célula, com a ativação de várias cascatas, que vão terminar dando um sinal para o núcleo para a célula se multiplicar, tá? Então a gente depende da trombopoietina para poder fazer. Aí o que eles viram? Isso aqui, olha, é uma pessoa normal. Então ele tem um número normal de plaquetas e a trombopoietina é bem pequena. Então mesmo com essa trombopoietina pequena, ele consegue produzir quase que 300 mil plaquetas. Aí eles avaliaram a quantidade de trombopoietina em pacientes com anemia plástica, que não produz nada. O que acontece? É super alta a trombopoietina e ele produz muito pouco. Então a gente deveria esperar alguma coisa semelhante na PTI, porque você precisa produzir mais plaqueta. E o que eles viram? Que você não tem esse aumento como você tem nos outros. Você consegue produzir um pouquinho, mas você não consegue subir. Então, será que também, associado ao mecanismo imunológico, não há um déficit de produção, um problema intramedular? E de fato há. Pode passar o próximo. Então seria um outro ponto, um outro momento para a gente poder atuar, que é aumentar o estímulo para a produção dessas células. Porque antes o que se pensava, você vai aumentar mais, mas você vai destruir, né? Tudo que você produzir, você vai acabar destruindo. E não é o que se vê. Né? Você tem pacientes que vão responder muito bem se você interferir no linfócito B, outros vão responder melhor se você interferir no linfócito T, e outros vão responder se você simplesmente tentar aumentar a produção pela medula óssea, tá? Então, apesar do nome falar imunológica, esse não é o único mecanismo para o desenvolvimento ou para o aparecimento da PTI. Ela, hoje em dia, já se sabe que ela tem esses dois mecanismos, de destruição periférica imunológica e de um comprometimento da produção na medula, que pode ser maior ou menor, dependendo do paciente. E uma coisa que é bem interessante é que, apesar da plaqueta estar muito baixa, esse é o paciente em que vai sangrar menos. Se você pega pacientes com o mesmo nível de plaqueta, por exemplo, com anemia plástica, ele pode sangrar num nível em que um paciente com PTI não vai sangrar, porque são plaquetas muito novinhas. Então toda a plaqueta que está sendo liberada, ela é super ágil para a formação de coágulo, ao passo que nas outras situações, ela é uma plaqueta que já está mais gasta, já está lá rodando no corpo há mais tempo. Então chama bem a atenção de que aqui é o nível normal, daqui para baixo é baixo. E isso aqui é uma escala de sangramento para a gente tentar quantificar, porque existem aqueles sangramentos que são super bobos, que não têm importância, mas que são sangramentos como uma epistaxe leve, um sangramento pelo nariz, o sangramento pela mucosa quando você vai escovar o dente. Então tem o sangramento, mas ele não é importante. E tem outros sangramentos que são graves e que inclusive o paciente às vezes acaba precisando tomar sangue ou enfim ter alguma intervenção médica mais ativa, ou até que pode levar o paciente à morte. Então, quem é que realmente sangra? O paciente que está abaixo de 50 mil, quanto mais próximo do zero, mais eles sangram, mas a maior parte dos sangramentos são sangramentos de pouca importância. Então, quando você vai avaliar se eles sangram ou não, você precisa levar em consideração
qual é a gravidade do sangramento que eles têm. Então, não é uma coisa que assusta o médico, o paciente vir com a dosagem muito baixa de plaqueta, porque você sabe que é um paciente que tem uma chance muito menor de sangrar, tá? Que tipo de sangramento eles têm? Geralmente são sangramentos mucocutâneos, que dão na pele ou nas mucosas, esses são os mais comuns. Isso é o clássico, paciente com aparecimento de petequias, que são essas pintinhas vermelhinhas, que podem ser pequenininhas, ou elas podem coalescer. Elas são bem lisinhas, se elas têm alguma elevação você tem que pensar em vasculite, não em púrpura por diminuição de plaquetas. E elas são mais comuns onde a gravidade é maior, portanto elas são mais comuns na perna e podem ser ascendentes. Podem aparecer em qualquer região, mas geralmente é na parte mais baixa da perna que você vai ver. Mas sangramento em mucosa oral também é frequente, nariz também é bem frequente. Olho também é uma coisa fácil de ver. Muitas vezes você vai avaliar a orofaringe desse paciente, você vê essas petequias ou até bolhas hemorrágicas, isso vai depender do risco do seu paciente, mas ele pode ter sangramento em qualquer lugar, né? Então ele pode ter manchas cutâneas mais intensas, que a gente chama de equimoses ou até hematomas, pode ter sangramento pela urina, pelo trato gastrointestinal, sangramento no estômago, qualquer lugar. O sangramento que realmente é de risco para esse paciente é no sistema nervoso central. Esse é o sangramento que dá maior risco de vida ou de uma sequela grave mantida para esses pacientes. É o sangramento que você deve temer, tá? E no paciente de muito risco, você tem que tentar fazer uma terapia mais rápida. Fora isso, é um paciente que em geral você tem tempo de propor algum tratamento para ele. Como você avalia o risco de sangramento do paciente? É a contagem plaquetária. Eu já mostrei que paciente com plaqueta muito baixa de 30.000 não é uma coisa que você deva se preocupar demais, mas um paciente com 5.000 plaquetas te chama um pouco mais atenção. Não existe um nível plaquetário a partir do qual o paciente é mais grave. Você tem que juntar esse dado laboratorial com a manifestação clínica do paciente. Tem paciente com 5.000 plaquetas que não tem nada, tem paciente com 15.000 que está cheio de bolha hemorrágica. Esse é o que tem maior risco, é o que você tem que prestar mais atenção. A idade, porque a gente sabe que indivíduos idosos têm maior chance. O estilo de vida, né? Então se o paciente está mais exposto a alguma situação de risco, às vezes paciente idoso que cai, ou motoboy, né? Paciente anda de motocicleta, enfim, paciente que trabalhe com esporte, um educador físico. E fatores de riscos adicionais, como por exemplo, um paciente que precise usar, isso é cada vez mais comum, usar um antiagregante porque ele já está em tratamento de um infarto anterior e as duas coisas são totalmente incompatíveis, ou um paciente, por exemplo, com hipertensão não controlada, porque aumenta a chance de sangramento do sistema nervoso central principalmente. Então, você tem, na verdade, que avaliar tudo isso para tentar considerar qual é o risco do paciente. O diagnóstico de PTI, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, você tem que avaliar tudo isso que eu falei, e pensando em tudo isso que eu falei, e excluindo todas essas coisas. Então, você tem que demonstrar que não é tal problema, que não é tal outro problema, que não é aquilo, que não é aquilo, para você sobra com esse resultado. É muito difícil você conseguir um exame que te diga que é PTI. Então, você vai tirando o resto. Ele depende de um quadro clínico sugestivo. Então, em geral, é aquele paciente que chega no pronto-socorro com uma história sem muito antecedente, com essas manifestações hemorrágicas e sem nenhuma outra doença, né? Se o paciente apresenta sinal ou sintoma de outra doença, você tem que pensar primeiro nessa outra doença. E você tem que pensar em todas aquelas causas de mecanismo imunológico de destruição de plaqueta ou de diminuição da produção e tem que investigar nesses pacientes, tá? Bom, tudo isso aqui é necessário, né? Então existem várias diretrizes atuais, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, e todas elas são passíveis de críticas, todas são. Então eu trouxe uma aqui que foi publicada em 2010, com os exames ou as ferramentas que a gente vai usar, que sejam essenciais, que é má prática médica se você não usar, aquelas que são úteis e aquelas que são totalmente inúteis que você também não deve usar. Isso por quê? Porque como às vezes é muito fácil você dar o diagnóstico, você olha para o paciente, você vê que ele claramente tem PTI,
você às vezes acaba pulando umas etapas e já vai tratando e assim por diante. E em outros pacientes, o diagnóstico é mais difícil. O diagnóstico claro de PTI é mais difícil. Por outro lado, tem surgido várias propostas ou várias tentativas de algum exame que possa te dizer que é. Então, o que você faz? Você faz tudo, você não faz nada? Para que paciente que você faz? Para que paciente você vai incomodar, por exemplo, com uma avaliação de medula óssea? Né? Então, por isso é que acabaram surgindo essas diretrizes. Então, eu tenho várias críticas a essa aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho críticas que eu vou comentar. O que é essencial? É história, obviamente. Não dá para você olhar para o paciente e tratar sem perguntar se foi exposto a alguma coisa, se tomou transfusão prévia, se tem história de risco para algum vírus, quais são as outras doenças, se ele tem história familiar de plaquetopenia ou de outras doenças que possam desencadear a PTI. É preciso fazer um exame físico. O exame físico de um paciente característico com PTI não tem nada, só tem as manifestações de pele. Mas, se ele tiver alguma outra manifestação, tem que acender a luz para você pensar em outra coisa. Ou numa outra doença causando PTI. Então, esplenomegalia, paciente com PTI não tem. Se tiver, você tem que ficar de olho nesse paciente. Exatamente, Por favor, por favor. Posso até depois desabafar, contando um caso aqui de um paciente meu de 12 anos que eu não tirei o básico. Mas isso é super, super, super importante, que é um detalhezinho que modifica depois todo o acompanhamento do paciente. É óbvio que um hemograma, para você fazer a contagem, na PTI, caracteristicamente, só a série plaquetária está alterada. Hemoglobina normal, leucócito normal, tudo normal. Reticulócitos é importante, mas basicamente para você pensar em outras doenças, não especificamente para PTI. O esfregaço de sangue periférico também é necessário. O que é o esfregaço? É você colocar uma gotinha do sangue do paciente numa lâmina e avaliar isso aí. Eu vou mostrar para vocês, isso é super simples, baratésimo, às vezes difícil de fazer porque você tem que pegar a lâmina, corar, etc. Um pouco pela logística, mas o exame em si é muito fácil e é obrigatório. Esse é obrigatório para todo mundo em qualquer idade. Fazer o teste de Coombs, que é um teste que avalia se você tem mecanismo imunológico para destruição de hemácias, também ele é útil. Eu não acho essencial, não sei o que os outros da mesa vão achar, mas ele é útil. Dosagem de imunoglobulina é bastante importante para você pensar nas gamopatias. Infecções, especialmente HIV e HCV, também são importantíssimas. Muitas vezes é o primeiro sinal para alguma dessas infecções. E o paciente ele pode perder a oportunidade de se tratar se você não fizer o diagnóstico. H. pylori, que é uma discussão, e biópsia de medula. Bom, primeira crítica dessa lista, biópsia de medula, eu não faço para ninguém. Faço mielograma para paciente acima de 60 anos, isso é obrigatório. Paciente acima de 60, obrigatório. Abaixo de 60, se você tiver ideia de que ele possa ter algum comprometimento da medula, ou se não é um caso típico de PTI pura. Mas biópsia de medula eu acho que são situações muito específicas. O H. pylori é discutível, eu não vou entrar aqui, mas é discutível, tem estudos mostrando que se o paciente não responde adequadamente, você trata o H. pylori e melhora a resposta, outros que mostram que não, e parece que depende da cepa do H. pylori. E o Coombs, como eu já falei, eu não acho essencial, mas se você tem alguma dúvida, vale a pena. Exames que são considerados úteis, mas que não são obrigatórios. Você pesquisar doenças autoimunes, utilizando FAM, pesquisa de anticorpo antifosfolípide, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, pesquisa de anticorpo antitiroidiano, isso tudo aqui é para mostrar outras situações de autoimunidade e demonstrar que esse paciente tem esse mecanismo ativo. Beta-HCG é importante, tanto para você saber se a sua paciente está grávida, como também a própria gravidez pode desencadear a PTI. Parvovírus é um vírus que ele dá uma inibição da produção medular, mas em geral não é específico da série megacariocítica. Citomegalovírus também é difícil que ele dê só a plaquetopenia. E a pesquisa do anticorpo específico contra a glicoproteína. Ela pode ser útil, mas ela vai te deixar em dúvida, ela não vai conseguir resolver totalmente o seu problema e é um exame caro que não está disponível para a gente. Então,
como a PTI em geral é uma doença que você reconhece na hora, talvez seja muita coisa. O que você não deve fazer é o tempo de sangramento, que é um teste em que você faz um furinho para ver se a pessoa está sangrando mais ou menos. Não adianta nada. Dosar a trombopoietina também não resolve. Dosagem de complemento, de reticulina plaquetária, fazer teste de sobrevida plaquetária, enfim. São situações em que você não deve fazer esses testes, tá? Então, eu costumo fazer até aqui e até aqui. Então, acho que também é interessante essa discussão, e não sei se isso vai ser abordado depois na aula de tratamento, que existem várias diretrizes, mas que a gente deve usar a experiência que a gente tem, inclusive para criticar, tá? Ou até para fazer diretrizes do seu próprio hospital ou do seu grupo, né? Uma diretriz brasileira, por exemplo, né? Porque acho que é uma doença que todo mundo tem bastante experiência. Bom, esse aqui é o esfregaço, é como a gente vê. Então, aquela gotinha de sangue que você pôs na lâmina e vai olhar no microscópio. Esses são os glóbulos vermelhos, esse aqui é o neutrófilo e aqui são as plaquetas. Então, a plaqueta, geralmente, ela está cheia aqui, ela está toda espalhada. Então, você vê que tem poucas plaquetas e elas têm plaquetas grandes. Então, a plaqueta grande, ela não é específica, mas ela sugere que você tem um mecanismo em que você precisa de uma maior velocidade para a produção. Então, você está liberando plaqueta maior. Então, você precisa demonstrar que você não tem plaqueta, que você tem uma diminuição de plaqueta e tem a presença de macroplaquetas. Tá? Se você não tiver isso no esfregaço, não é PTI. Existem outras fontes de erro que você faz o hemograma e o hemograma mostra a plaqueta baixa. Mas é uma plaqueta baixa falsa. Por quê? Ela pode estar ou grudada no neutrófilo, e isso a gente chama de satelismo plaquetário. Existem algumas situações, infecção, por exemplo, é uma delas, ou elas podem formar grumos. E esses aparelhos de hemograma, que são contadores automáticos, eles não vão contar isso aqui como uma célula ou como uma plaqueta, porque ele vai entender que plaqueta é um fragmento que vai passar por ele pequeno, de um determinado tamanho e com uma determinada complexidade. Essa célula aqui é uma célula mais complexa do que essa. Então, isso aqui ele não vai contar como plaqueta. Então, a contagem vai vir baixa, mas o seu paciente não tem pouca plaqueta. Ele tem plaqueta normal, tá? Então, isso é bem importante. E muitas vezes você fica só se baseando no hemograma e vai tratando o paciente, vai tratando e vai tratando, ele não melhora. E é isso aqui, tá? Então, quando você acha que o seu paciente tem PTI, você tem sempre que pensar nessa possibilidade de pseudoplaquetopenia e fazer um esfregaço, ou pedir que o laboratório faça para descartar essa situação. Tem que pensar se não pode haver um comprometimento da distribuição, da produção dessas plaquetas, um motivo qualquer, mielodisplasia, por exemplo. No exame físico, você tem que perceber se ele tem baço muito grande, vai dar plaqueta baixa, um baço pequeno provavelmente não, mas o hiperesplenismo é essa situação em que você tem um aumento do baço e ele aprisiona mais plaquetas, então não é por uma destruição. Outra situação em que você aumenta a destruição da plaqueta são chamadas doenças microangiopáticas. São doenças bem mais complexas em que você tem também alteração da série vermelha. Então, só para falar um pouquinho desse espectro, a púrpura trombocitopênica trombótica, a síndrome hemolítica urêmica ou a síndrome HELP que acontece em grávidas. Então você deve pensar nessas situações e deve descartar essas situações. E aqui é que você pode ter um aumento de reticulócitos ou você pode ter alteração de Coombs ou não, mas você também vai ter alterações específicas das hemácias no esfregaço. Plaquetopenia pode acontecer na gestação por um mecanismo que não seja imunológico e também pela síndrome HELP, existem outras, pré-eclâmpsia, por exemplo, também pode dar. Então, tem que avaliar, tá? Geralmente dá uma queda leve de plaquetas mais no final da gestação. E, às vezes, você não consegue determinar durante a gestação se é ou se não é uma ou outra, mas precisa lembrar. E uma outra situação que talvez a Miriam aborde mais tarde, que são as plaquetopenias hereditárias, que são situações raras, mas que são aspectos bastante confundidores, às vezes, da PTI. Então, eu acho que todo mundo também já viu paciente
que foi inclusive esplenectomizado e que depois é que se percebeu que ele tinha uma plaquetopenia hereditária, né? Quando que você suspeita de uma trombocitopenia hereditária? Eu vou colocar isso aqui, mas eu preciso lembrar a vocês que isso é uma situação rara, não é uma situação comum. Mas é fácil do médico avaliar. Primeiro, se tem história familiar de trombocitopenia, porque PTI não é uma doença familiar, é uma doença daquele indivíduo. Então, se tem várias pessoas com plaquetopenia, isso não deve ser PTI, né? Falha de resposta para tratamento visando PTI. Os pacientes com PTI, a imensa maioria responde bem, mas depois cai de novo a plaqueta. Então, se o paciente não tem resposta nenhuma, você deve pensar. Alterações específicas que você pode observar no esfregaço. Um sangramento que seja muito desproporcional à contagem plaquetária. Às vezes o paciente tem uma contagem até que boa, de 50 mil, e sangra. Quando você consegue identificar isso numa idade bem precoce, às vezes até o nascimento, geralmente muitas delas cursam com outras alterações, como cardíacas, ósseas, renais, auditivas, e quando essa plaquetopenia persiste por ano, por um tempo grande, por exemplo, anos. Então, lá na Santa Casa a gente tem uma paciente que a gente tirou o baço, a paciente sempre com o mesmo número de plaquetas, ficou lá como uma PTI crônica, e um tempo depois a gente fez o diagnóstico de uma plaquetopatia hereditária na irmã. Obviamente ela também tinha essa plaqueta, né? Isso é mais difícil hoje em dia, mas pode acontecer. Pronto. E era isso então. Estou à disposição.